a intensidade de cada perfil. Então, se eu tenho um maior nível de dominância, muito provavelmente que eu tenha um nível de estabilidade menor, porque são perfis opostos. Então, a abordagem dessa pessoa com alto nível de dominância tem que ser diferente. Então, nós todos temos os 4 perfis. O que nos diferencia é a intensidade de cada um. Então, eu gosto de trazer uma analogia com uma arte marcial chamada Aikido. O que é o Aikido? O que significa Aikido? Aikido significa caminho da harmonia. Por quê? Porque o Aikido ele é uma arte marcial que ele não visa o enfrentamento direto. Ele visa você observar o teu oponente e utilizar o ataque dele como o teu golpe. Então, ele visa você entrar em harmonia com o teu oponente para que o que ele fizer não te atinja. Então, a partir do momento que você identifica e entende e compreende a ótica do perfil de comportamento da outra pessoa, tu começa a ver que muitas coisas não são pessoais. São só uma maneira diferente de enxergar as coisas. Por quê? Porque uma pessoa que tem um alto grau de conformidade, que as pessoas analíticas, elas enxergam as coisas tecnicamente. Já uma pessoa que é o perfil oposto, que tem um alto grau de influência, ela enxerga as coisas da maneira da conexão com as pessoas. Então, a partir do momento que tu identifica isso, você consegue, entendo por que essa pessoa está tomando essa atitude. Por quê? Porque o perfil dela precisa de conexão. Não é que aquela pessoa, digamos assim, os analistas eles são muito julgadores. Eles têm uma ótica de julgar. Por quê? Porque como eles procuram agir sempre conforme as regras, para ele, ou está dentro da regra, ou está fora da regra. Então, eles começam a observar se está dentro da regra ou fora da regra. E o que é isso? Isso é julgamento. Eu julgo que isso está fora da regra. Então, quando você pega um perfil influente que procura se sobressair no espaço que está conversando, contando piada, o analista tem uma tendência já de julgar. Fulano está se exibindo? Fulano só quer aparecer? Fulano nem sabe do que está falando. Porque muitas vezes o analista sabe muito mais daquele assunto que o influente está falando, que o comunicador está falando, só que ele não expressa. E daí o comunicador expressa. E o comunicador expressa muitas vezes sem ter tanto conhecimento. Mas ele fala, por quê? Porque ele tem uma necessidade de se expressar. O analista já tem uma necessidade de estar certo. Ele precisa estar certo. Dificilmente tu vai encontrar um posicionamento de um analista que esteja equivocado. Por quê? Porque ele é uma pessoa que trabalha pela segurança. Então, isso é muito importante de a gente identificar nos clientes, nos produtores e nas pessoas que trabalham, tanto sob nossa liderança quanto pares de trabalho. Por quê? Porque esse é o caminho da harmonia. A partir do momento que você olhar não pela tua ótica, mas pela ótica do perfil de comportamento da pessoa que está do outro lado, vai ter muito mais chance de você entender o porquê que aquilo está acontecendo e conseguir um resultado melhor. Esse ponto eu acho fundamental para qualquer engenheiro agrônomo ter um mínimo de conhecimento.